atendendo a um convite dos nossos irmãos da Casa Espírita Luz e Amparo, nos foi pedido que viéssemos, através deste vídeo, fazermos uma curta exposição a respeito de um tema que nos foi solicitado. Então, no início desta tarefa, dessa exposição, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou para nos harmonizarmos e adentrarmos posteriormente na tarefa propriamente dita. Pai nosso, Pai amado que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia destes-nos hoje e dai-nos sempre. Perdoa, Senhor, nossas faltas, com a mesma intensidade com que perdoamos aqueles que faltaram contra nós nesta e nas existências transcorridas. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, Senhor. Sabemos que nesses dias, por ser necessário para a nossa saúde física e bem como para a saúde física de todos aqueles que vivem e convivem conosco nas nossas relações da sociedade, relações familiares, nós temos que ficar retidos em nossos lares, especialmente nós, idosos, e mais ainda aqueles companheiros, aquelas companheiras que se enquadram dentro das variáveis dos grupos de risco. Nós chamamos a sociedade, a imprensa, coloca que nós estamos todos convocados a ficarmos de quarentena em nossos lares. Eu gostaria que nós não usássemos a palavra quarentena, porque essa palavra quarentena conduz a um autossugestionamento de que uma forma obrigatória, taxativa, nós ficaremos no mínimo 40 dias em clausura em nossos lares. Se nós chamássemos como isolamento social temporário, que alguns meios da imprensa e é uma forma que muitos governos ao redor do mundo tratam esse afastamento das pessoas das ruas. Isso porque a quarentena ela nos leva a um autossugestionamento e para muitas pessoas que já estão com as mentes assoberbadas de dificuldades, aflições, provações, preocupações de toda ordem, isso auxilia na condução de um destemperamento emocional maior ainda. Quando nós, na oração do Pai Nosso, colocamos a Deus que Ele não nos deixe entregues às tentações. O que são essas tentações? Elas vêm de fora para dentro. É o dragão que está na sociedade. São os monstros da sociedade. Ou são nossas feras íntimas. Quando nós pedimos ao Pai que Ele nos dê proteção para que nós não sejamos entregues àquilo que nos tenta, esses monstros são íntimos de cada um.
A sociedade nos oferece a oportunidade de que nós nos reeduquemos. Como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, que temos que conhecer a nós mesmos. E talvez seja essa a mais bela oportunidade de termos consciência de quem somos verdadeiramente, analisando como agimos e desta forma nos conhecendo em profundidade, nós vamos começar a afastar os inimigos invisíveis. Hoje, na humanidade, nós estamos em uma guerra biológica contra um microscópio, um inimigo invisível. E vejamos o quanto está havendo a nível mundial uma transformação na humanidade. Temos que enxergar aí a mais bela oportunidade, talvez, da nossa geração, para lidarmos agora que estamos recolhidos em nós mesmos, aproveitarmos para tratarmos dos inimigos ocultos que estão dentro de cada um de nós. Nossos pensamentos, como é que pensamos, como é que agimos, como é que estamos na relação com a sociedade, com a família. Que tal aproveitarmos então, entendendo que só podemos afastar esses inimigos invisíveis que nos assaltam, como coloca o Espírito Hamed em seu livro Os Dois da Alma, que na realidade são nossas imperfeições, aquilo que nos levam a prejudicar a nós mesmos e ao próximo. Então, uma oportunidade para nós começarmos a localizar esses inimigos invisíveis e fazermos a nossa transformação íntima, que talvez seja o grande convite do mundo espiritual neste momento para os encarnados na Terra. Rever como vives, como ages, como sentes. Como diz Gandhi, que os únicos demônios neste mundo são os que perambulam em nossos corações, e é aí, na intimidade, que nossas batalhas devem ser travadas, nos fala Mahatma Gandhi. E sabemos que também estas são as grandes portas de acesso à infiltração da espiritualidade malsã em nossos pensamentos. As nossas ideias negativas, nossos desânimos, nossas revoltas, nossos medos, nossos ciúmes, nossa maledicência, nossa vontade de caluniar, a avareza, o egoísmo. Tudo isso são portas abertas a atrairmos parceiras espirituais não boas, a nos inspirar atitudes que, de sua consciência, nós não faríamos, mas nós ainda temos esses inimigos íntimos que, potencializados por infiltrações espirituais que verdadeiramente nos conhecem, fazem com que muitas das vezes venhamos a nos perder. E ao tomarmos, recordarmos, clarearmos a consciência daquilo que realizamos, aí vem o arrependimento positivo,
porque só se arrepende aquele que reconhece que errou. No Livro dos Espíritos também, na pergunta 886, que foi perguntado qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como entendia Jesus? Os Espíritos nos respondem que caridade verdadeiramente é quando realizamos atitudes de benevolência para com todos. Quando somos indulgentes com as imperfeições alheias. E quando perdoamos as ofensas. Nós vemos nestes tempos, e a outra resultante das calamidades necessárias, como nos fala no Livro dos Espíritos, do capítulo Leis Morais, quando nos fala na lei de destruição. E como nos fala o Evangelho, segundo o Espiritismo, vemos nesses momentos os arroubos de bondade que surgem nas grandes calamidades. Hoje todos nos preocupamos com aqueles que têm que permanecer em seus postos de trabalho. Mas talvez há um mês atrás, assim, não os víamos como extremamente necessários à manutenção da ordem pública, a cuidar de nossa saúde, a cadeia da produção, distribuição e comercialização de alimentos, nossos irmãos da limpeza pública, os próprios gestores públicos tão necessários e que hoje estes não devem, por função do dever e a necessidade social, se recolher a seus lares. Os moradores de rua, quantas vezes cruzamos por um irmão nosso, estes invisíveis da sociedade, dormindo sob uma caixa de papelão. E nós desviávamos o olhar. Hoje, especialmente em nossa cidade, Santa Maria, vê-se uma grande preocupação com o recolhimento desses irmãos. E os órgãos públicos já estão realizando. Mas muitos de nós que nunca demos a importância a esses seres humanos, filhos de Deus igual a nós. Então é necessário nesses dias que façamos a reciclagem, façamos a retirada de nós de tudo aquilo que não devemos carregar, de tudo ou um pouco de muito que não nos faz bem. Observamos na sociedade belicosa, quando alguns meses nos amedrontávamos com a possibilidade até de uma terceira guerra mundial. Nós estamos em uma guerra mundial contra um inimigo invisível, onde as próprias indústrias que tinham sua produção segmentada na atividade militar, muitas dessas indústrias mudam o foco. Que beleza! Produzir respiradores, máscaras faciais, as indústrias que produziam bebidas essas que causaram tanta destruição de lares,
interrompem sua produção destes produtos e aceleram a produção no segmento do álcool gel, que nós precisamos dentro de nossas casas hoje e não temos. Precisamos carregar no nosso bolso uma pequena porção e não temos, mas teremos por causa dessa transformação que ocorre. Lembrando-nos que na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, as fábricas que faziam batom para as mulheres ornamentarem seus lábios foram transformadas em fábricas de munição, dado a semelhança do produto que saía das máquinas. Hoje nós vemos a inversão do valor, a inversão do produto. Hoje produz-se para salvar, para preservar vidas. Isto é altamente positivo. É interessante lembrarmos que Jesus, uma passagem do Evangelho nos fala que para expulsarmos os demônios era necessário ser eficientes na prática da oração e do jejum. Que tal? Que tal fazermos a expulsão, o controle, a evangelização desses inimigos invisíveis e espiritual que estejam em contatos conosco, desses monstros invisíveis resultantes de personalidades nossas do passado, nossas heranças, nosso baú de infelizes recordações, emoções doentias que ainda temos do ontem, e através da oração, como de Jesus, e do jejum, o jejum das más índoles, o jejum das nossas vontades, da crítica, da malevolência, da inveja, do ciúme e de tantas outras atividades mentais peçonhentas e negativas que já realizamos nesta existência. Então é hora de verdadeiramente nos cristianizarmos. Tudo isso que ocorre hoje na Terra, caminhando para o encerramento dessa nossa fraterna conversa, está favorecendo ao nosso planeta. O ambiente físico do planeta, as suas camadas exteriores, segundo dados já fornecidos pela NASA, observa-se uma diminuição da poluição no planeta pelo silenciar emergencial, temporário, dos focos de poluição. Algumas indústrias ainda não adaptadas a uma nova era que se apresenta. Os benfeitores espirituais também já nos relatam que a irradiação fluídica do planeta, fruto da oração e do jejum que estamos realizando, está se tornando menos densa,
menos escura, que as nossas orações diárias, nossas irradiações de bons fluidos estão sendo muito bem aproveitadas por eles. Nos lembremos que todas essas energias resultantes de nossas ondas mentais são redirecionadas a irmãos que não têm a capacidade, dado às vezes até da miserabilidade em que se encontram materialmente falando, não têm ânimo para erguer os olhos ao alto. Então estes recebem o resultante da nossa irradiação coletiva. Encerrando, vamos repensar o ser e o existir. No início da caminhada de Jesus, na pregação do seu Evangelho, passa ele pelo batismo através de João. E João diz que era necessário que ele se diminuísse para que Jesus crescesse. Que tal nós pensarmos agora que é necessário, muito necessário, que o ter se diminua, a arrogância, a ganância, a inveja, o ciúme, tudo isso seja diminuído, desvalorizado, para que o ser, o genuíno Filho de Deus, o ser divino, que somos cada criatura na Terra, que possamos crescer em essência, crescer em luz. Muita paz a todos nós, humanidade terrena, nos dois planos da vida.